Evolução humana é nome que se dá ao processo de origem e evolução de espécies pertencentes ao gênero Homo, como um clado particular dos hominídeos. O estudo da evolução humana engloba muitas disciplinas científicas, incluindo a antropologia física. Atualmente designada por antropologia biológica ou bioantropologia, estuda os aspectos comportamentais e biológicos dos seres humanos, seus parentes primatas não humanos e seus ancestrais hominídeos extintos. Estuda o homem em sua dimensão biológica, concentrando-se, entre outros, na sua origem, evolução e variações físicas. Medidas como o índice cefálico eram utilizadas para extrapolar características comportamentais, atualmente são obsoletas ou apenas com limitada aplicação na antropologia forense como auxiliar na tarefa de reconstituir identidades, sexo, idade, origem e mesmo faces, identificar causas e circunstâncias de óbito a partir dos restos mortais encontrados. Alguns dos ramos primitivos da antropologia física, tais como a antropometria primitiva, são agora classificados como pseudociências carece de fontes. Comparando a utilização da antropometria da antiga e nova antropologia física, Vachurno, 1953, estima que na antiga utilizava-se 80% de medições antropométricas auxiliada por comparações morfológicas e atualmente, talvez 20% de mensurações suplementadas por ampla variedade de técnicas adaptadas à solução de problemas particulares. O objetivo dessa disciplina como um todo, segundo esse autor, permaneceu o mesmo através do tempo, a compreensão e interpretação da evolução humana. Contudo, o resultado imediato de cada investigação será de limitado valor para o objetivo geral, circunscrito a problemas específicos, raça, constituição, homem fóssil, etc., mais voltado para a consolidação de hipóteses do que para novas especulações. A partir da neurociência, estudos da sociobiologia, da etologia, da primatologia e propriamente da antropologia evolucionista, podemos descrever com mais precisão algumas características de nossa espécie e os problemas adaptativos enfrentados pelos nossos ancestrais. A primatologia é a ciência que estuda a ordem dos primatas, o que inclui a infraordem Simiiformes, que geralmente são denominados por macacos antropóides, os hominídeos incluídos na superfamília Hominoidea, e a infraordem dos prosímios. É uma disciplina com várias vertentes. Há primatólogos na área da biologia, antropologia, psicologia, entre outras. Está intimamente relacionada com a antropologia física, que não é mais que o estudo do gênero Homo, especialmente do Homo sapiens. Segundo o verbete da Enciclopédia Britânica, a antropologia física é ramo da antropologia que estuda a origem, evolução e diversidade de pessoas, basicamente com três grandes grupos de problemas: evolução humana e dos primata não humanos, variação da espécie humana e seu significado, e as bases biológicas do comportamento humano. Mãe Gorila, Bronx Zoo. Para Joseph M. Erwin, primatologista e professor de antropologia da Columbian College of Arts and Sciences da Universidade George Washington, a primatologia ou o estudo científico de primatas não pode ser reduzida nem a um ramo da zoologia ou mastozoologia, assim como a antropologia não é exatamente um ramo da primatologia. Interfaces com outras disciplinas. Aloata, macaco gritador. Entre os interesses no estudo da primatologia estão os das ciências da saúde, fisiologia, patologia clínica, genética, imunologia e especialmente epidemiologia das zoonoses. Além do vírus da raiva, rabidovírus, uma das mais antigas zoonoses conhecidas e comum a diversos mamíferos, incluindo o cão doméstico. Pelo menos duas famílias de vírus atraíram o foco das atenções para os primatas: o grupo dos lentivírus, Retroviridae, onde se originou o HIV, vírus da imunodeficiência humana, e a família dos flavivírus, Togaviridae, que reúne os agentes da febre amarela e dengue. Nas ciências comportamento destacam-se os estudos sobre linguagem, aprendizagem e etologia, em especial o comportamento sexual e agressivo, também descrito como instintivo. Entre os estudos clássicos da psicologia incluem-se a Inteligência dos Antropóides, de Wolfgang Köhler, de 1887 a 1967, um dos criadores da psicologia da Gestalt, sobre o comportamento materno. O Estudo do Amor em Filhotes de Macaco, de Harry Harlow, sem esquecer dos trabalhos de Charles Darwin, de 1809 a 1882, A Descendência do Homem, 1871, e da Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, 1872, que deram um novo rumo a essa disciplina científica com a teoria da evolução.
Arqueologia é a ciência que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades humanas, tanto do passado como do presente, a partir da análise de objetos materiais. É uma ciência social que estuda as sociedades através das materialidades produzidas pelos seres humanos sem limites de caráter cronológico, sejam estes móveis, como por exemplo um objeto de arte, ou objetos imóveis, como é o caso das estruturas arquitetônicas. Incluem-se também no seu campo de estudos as intervenções feitas pelos seres humanos no meio ambiente. A maioria dos primeiros arqueólogos, que aplicaram sua disciplina aos estudos das antiguidades, definiram a arqueologia como o estudo sistemático dos restos materiais da vida humana já desaparecida. Outros arqueólogos enfatizaram aspectos psicológico-comportamentais e definiram a arqueologia como a reconstrução da vida dos povos antigos. A ciência arqueológica pode envolver trabalhos de prospecção e escavação, ou somente prospecção. Em ambos os casos são realizadas análises das materialidades encontradas, para assim traçar os comportamentos da sociedade que as produziu. Em muitos casos, a arqueologia se utiliza de investigações de outras áreas científicas, como a antropologia, história, história da arte, geografia, geologia, linguística, física, as ciências da informação, química, estatística, paleontologia, paleozoologia, paleobotânica e paleoecologia, medicina e literatura. Em alguns países a arqueologia é considerada como uma disciplina pertencente à antropologia, enquanto que em países, como em Portugal, esta foi considerada uma disciplina pertencente ao ramo científico da história e dependente deste. No Brasil, a arqueologia é tida como uma ciência autônoma, com cursos de graduação espalhados por todo o país. A arqueologia dedica-se ao estudo das manifestações culturais e materiais desde o surgimento do ser humano, transição do Australopithecus para o Homo habilis, até ao presente. Deste modo, enquanto as antigas gerações de arqueólogos estudavam um antigo instrumento de cerâmica como um elemento cronológico. Paleontologia, do grego palaios igual antigo mais otos igual ser mais logos igual estudo, é a especialidade da biologia que estuda a vida do passado da Terra e o seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração da informação biológica no registro geológico, isto é, a formação dos fósseis. O biólogo ou geólogo responsável pelos estudos dessa ciência é denominado de paleontólogo. A vida na Terra surgiu há cerca de 3,8 bilhões de anos, e desde então, restos de animais e vegetais ou indícios das suas atividades ficaram preservados nas rochas. Estes restos e indícios são denominados fósseis e constituem o objeto de estudo da paleontologia. A paleontologia desempenha um papel importante nos dias de hoje, pois, ao estudar o registro fóssil, é possível inferir a respeito do surgimento e evolução da vida na Terra. O objeto imediato de estudo da paleontologia são os fósseis, pois são eles que, na atualidade, encerram a informação sobre o passado geológico do planeta. Contudo, esta é uma definição redutora, que limita o alcance da paleontologia, pois os seus objetivos fundamentais não se restringem ao estudo dos restos fossilizados dos organismos do passado. A paleontologia não procura apenas estudar os fósseis, procura também, com base neles, entre outros aspectos, conhecer a vida do passado geológico da Terra. Uma vez que os fósseis são objetos geológicos com origem em organismos do passado, a paleontologia é a disciplina científica que estabelece a ligação entre as ciências geológicas e as ciências biológicas. Linguística, FO 1943. Linguística é o estudo científico da linguagem. Em outras palavras, trata-se do estudo abrangente, objetivo e sistemático de todos os aspectos das línguas humanas. A depender da teoria empregada, a linguística pode estudar as línguas naturais como sistemas autônomos, sociais, cognitivos, biológicos ou sociocognitivos. Consequentemente, a linguística pode ser considerada parte das ciências sociais, das ciências naturais, das ciências cognitivas e das humanidades. As áreas tradicionais de análise linguística refletem os diferentes fenômenos que compõem os sistemas linguísticos, como sintaxe, estrutura de orações, morfologia, estrutura de palavras, semântica, significado, fonética, os sons da fala, fonologia, os sistemas de sons de cada língua, pragmática, a relação entre significados e o seu contexto de uso. Outras áreas dizem respeito ao contato com outras disciplinas, como a sociolinguística, contato com a sociologia e a antropologia, a psicolinguística, contato com a psicologia, e a biolinguística, contato com a biologia.
Há ainda a divisão entre linguística teórica, que tem como objetivos a descrição e a explicação do funcionamento dos sistemas linguísticos,